Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 14, que diz: Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Nós vamos ver Paulo entre o versículo 11 e o versículo de número 18. Ele vai estar falando sobre a nova criação, que ela substitui a circuncisão. Nós vamos ver que Paulo ele começa no versículo de número 11, já dizendo: Veja com que letras grandes escrevi de próprio punho a vocês. Então Paulo está dizendo aqui que não foi ninguém que escreveu para ele. De repente, a restante da carta, às vezes Paulo foi ditando e alguém foi secretariando, alguém foi escrevendo ali a carta. Mas aqui nós vamos ver que o próprio apóstolo ele escreve as saudações finais e pessoais. Então Paulo ele fez o mesmo em outras cartas, que escreveu para dar mais ênfase às suas palavras e para validar a autoria da mensagem. No versículo de número 12, que é o versículo seguinte, diz: Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa de Cristo, pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Nós vamos ver que Paulo ele está dizendo aos Gálatas que aqueles que estão cobrando que eles sejam circuncidados, está agindo de um modo para não ser perseguido, está agindo de um modo para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Está agindo dessa forma para evitar que os outros venham comentar, venham perseguir, venham estar realmente ali apontando eles como cristãos, como verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. Ele diz no 3: Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Então, simplesmente para mostrar uma marca no corpo, eles estavam querendo isso. Então, alguns dos judaizantes, eles estavam enfatizando que essa circuncisão não era prova de santidade, ou melhor, eles deveriam vir circuncidados, estavam mostrando que eram até mais santos, mais do que os outros. Mas eles estavam ignorando a lei judaica. Muitas das vezes as pessoas escolhem um certo princípio ou por proibição e fazem dela sua medida de fé. Alguns podem condenar a embriaguez, por exemplo, mas ignora a glutonaria, come demais. Diz que não bebe, mas a glutonaria que daqui é pecado. Outros podem desprezar a promiscuidade, porém toleram o preconceito. Então a Bíblia, em seu todo, é a nossa regra de fé e prática. Não podemos escolher ou selecionar os itens a quem desejamos obedecer. A Bíblia ela tem uma única interpretação, uma única regra de fé e prática. Não é o que nós ouvimos por esses dias, em dizendo que cada um interpreta a Bíblia de uma maneira, cada um entende da sua maneira, e não é dessa forma. A Bíblia ela tem uma única interpretação, pois ela é a regra de fé e prática daquele que quer realmente estar andando nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E Paulo ele diz aqui no versículo 14: Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então esse que é o nosso texto devocional, quando ele diz ali que ele foi crucificado com Cristo. Quanto a mim, eu jamais me glorie a não ser na cruz do Senhor, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então o mundo ele está cheio de seduções. Diariamente somos abertamente confrontados por meio de sutis pressões culturais e propagandas.
A única maneira de escapar dessas influências, né, destrutiva, é pedindo que Deus nos ajude a crucificar nosso interesse por elas, né, exatamente como Paulo fez. Então, que nós possamos pedir ao Senhor, né, que venha crucificar esses interesses, que a gente venha compreender e viver como Paulo ele vai dizer aqui. Né? Ele foi crucificado, Cristo foi crucificado, o mundo foi crucificado para Paulo. E ele para o mundo, e a partir daí ele passa a viver, né, e buscar os interesses nas coisas, né, de Cristo Jesus. E eu pergunto a você, em que medida os interesses desse mundo são importantes para você? Até que ponto ele tem te influenciado e você tem se deixado levar? Até que ponto as pressões culturais, as propagandas, né, tudo que o mundo tem feito, oferecido, tem te impactado, tem te levado e te afastado da cruz de Cristo? Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que outrora vivia, ele já não vive mais, ele vive no Espírito. Então, é entender que, né, a pressão vai ter, e sempre teve em todo momento, como era naquela época. Os judaizantes estavam dizendo ali que eles estavam enfatizando que a circuncisão era prova de santidade e ficava cobrando aquilo, e muitos que estavam na presença do Senhor, que tinham encontrado o Senhor, né, que tinham ouvido a palavra, ficaram em dúvida e muitos se deixaram levar. O versículo 15 diz, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. É muito fácil cair nas garras dos artes exteriores. Então você deve tomar cuidado com aqueles que insistem no que devemos ou não fazer, sem qualquer consideração pelas condições interiores de nosso coração. Viver uma boa vida, mas sem qualquer mudança interior, leva a uma caminhada espiritual vazia e superficial. O que importa para Deus é estarmos completamente mudados de dentro para fora. Viver uma vida superficial, uma vida, né, sem uma intimidade, sem um mergulho mais profundo, né, somente carregar um título de cristão e não carregar, né, as marcas de Cristo, não ter, né, a palavra de Deus como um manual de regra, né, e fé, faz com que a pessoa tenha uma vida vazia, faz com que a pessoa permaneça no estágio andando no curso do mundo, andando de acordo com a vontade da sua própria carne. E a vontade da carne, nossos desejos pecaminosos, nós sabemos, são destrutivos, né, são difíceis realmente de conter, longe do Senhor. Né, faz ser pessoas egoístas, né, opressivas, né, pessoas que só estão decadentes, decaindo a cada dia, né, mortas espiritualmente. Isso são os desejos pecaminosos, ele leva para isso. Mas o fruto do Espírito ele vai trazer para nós realmente, né, algo que vai nos aproximar cada dia mais e mais de Deus e amar as pessoas e não amar o mundo. Nós vemos aqui no versículo 16, ele vai dizer, paz e misericórdia estejam sobre todos que andam conforme essa regra, também sobre Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago o meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então, a carta de Paulo, na qual nós estamos nesses últimos versículos, que é o versículo 18, estamos finalizando, então essa carta de Paulo aos Gálatas, ela vai declarar corajosamente a liberdade do cristão. Sem dúvida, esses neófitos cristãos da Galácia desejavam crescer na vida cristã, mas estavam sendo desencaminhados por aqueles que afirmavam que isso somente poderia ser alcançado se alguma lei judaica fosse observada. Muitos hoje colocam como a única forma da pessoa conseguir algo é a pessoa
né? Nesse caso aqui, os judaizantes diziam que eles tinham que ser circuncidados. E no dia de hoje, muitos estão dizendo, para ser abençoado, você tem que entrar na fila tal, trazer o voto tal, trazer a quantia de dinheiro. Tantas pessoas que estão sendo levadas hoje por uma religiosidade tão grande. Pessoas que estão sofrendo, padecendo, mas não larga. Está ouvindo, dando ouvido, né? E tem caído nas garras dos ardes exteriores. E essa pessoa deve tomar cuidado, porque muitas das vezes está fazendo coisas que o Senhor não pediu para fazer. O Evangelho de Jesus Cristo ele é puro, ele é simples. Tem pessoas hoje, né, sem condições até mesmo de sustentar seu próprio lar, sua própria casa, vivendo em situações difíceis, mas preocupada em honrar lideranças que estão tirando dinheiro, que estão roubando, que estão mentindo, que estão colocando condições para que as pessoas alcancem determinadas bênçãos. E o Senhor nos ensina que nós devemos seguir o Senhor. E as bênçãos elas vão seguir a todos que crerem ao Senhor. E que nós possamos entender, porque Paulo ele vem demistificando nessa carta de Gálatas, ensinando a igreja e nos ensinando a sair dessa religiosidade. Entendeu? Aqui o assunto principal era ser circuncidado. E Paulo ele vai desmistificando, tirando toda mentira, todo engano e colocando a verdadeira palavra. Então que você também seja nessa situação, que venha seja alcançado por essa palavra. Né? Como seria estranho, né, se um prisioneiro recém-liberto voltasse para a cela e se recusasse a abandonar a prisão. Isso é difícil de entender. Como seria estranho se um animal liberto da armadilha voltasse para dentro dela? Como seria triste se um crente liberto da escravidão do pecado voltasse a uma rígida conformidade com um conjunto de regras e regulamento? É isso que Paulo está deixando claro. Aqueles que ouviram a palavra e que estão voltando novamente para as garras, né, daqueles que estão ali, né, se lançando palavras ou colocando teorias que não estão na palavra, é como um animal que volta à jaula depois de ter sido solto. É como um prisioneiro que foi liberto, que volta à prisão depois de ter sido solto. É entender que isso tudo nos chama a atenção nesse dia, nos desperta a nossa atenção, porque aquele que crê em Jesus, ele foi liberto. Em vez de retornar a alguma forma de escravidão, seja do pecado ou do legalismo, use sua liberdade para viver para Cristo e servi-lo de forma que ele deseja. Então, meus irmãos, como Paulo diz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Você ouvir essa palavra, volte nos episódios anteriores, ouça e entenda. Peça sabedoria e direção ao Senhor nesse livro de Gálatas, para ele abrir teu entendimento. Se algo o Senhor tem despertado, que você nesse dia possa dar lugar ao Espírito Santo e mudar a sua vida. Saia desse lugar que está te aprisionando, porque isso só está te deixando mais doente e te afastando mais e mais do Senhor. Não entre nesses programas, não se deixe levar pelas pressões, pressões essas que muitas das vezes são culturais, e a propaganda é excelente. Muitas das vezes até dentro da igreja, dentro dos púlpitos, onde muitos têm levado e têm enganado muito. Eu creio que vai vir um tempo que vai ter um despertamento na face da terra, onde muitos que estão vivendo assim, que são pessoas que Deus tem usado e quer usar, Deus vai despertar e vão sair desse lugar de aprisionamento para uma liberdade em Cristo Jesus, para um evangelho simples e puro, que é o evangelho do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.